Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando o nosso 21º dia, o dia 21, com o tema Caminhando na Igreja. Iremos ler Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o joinha e já coloca na sua agenda que dia 31 teremos uma live no Instagram. Então não perca, vamos finalizar o mês com uma live especial, todos juntos reunidos para a glória e honra de Jesus. Então, sem mais delongas, clica no link da descrição que você vai ser encaminhado diretamente para a versão que eu estarei lendo aqui hoje, que é na versão NVI, já com os textos separadinhos. Então, vamos para a leitura, dia 21, tema Caminhando na Igreja, Efésios capítulo 4, verso 1, que diz: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo aqui, depois de mostrar para nós nos dias anteriores que a gente leu a forma magnífica que Deus nos resgatou, agora ele passa a mostrar como nós, crentes em Cristo, devemos nos desenvolver e amadurecer na fé, pois nós somos chamados de viver de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que nós somos filhos e cidadãos do reino de Deus. Verso 2: Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós cristãos temos a responsabilidade de evitar que a unidade da igreja de alguma forma seja difamada ou perturbada. Verso 4: Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A esperança, ela tem diversos aspectos, mas ela não deixa de ser apenas uma, que é qual? É a volta triunfante do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Verso 5: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Verso 7: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também descerá às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E aqui ele faz um paralelo com a história de Jesus, com o sacrifício, na verdade, que Jesus fez naquela cruz, porque ele, mesmo sendo Deus, ele veio como homem, ele desceu até as mais profundezas da terra, pois ele morreu em nosso lugar, mas por haver pecado algum nele, por ele ser santo, 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 a morte não foi capaz de prendê-lo. Então ele ressurgiu, ressuscitou a mais altas alturas e triunfou no seu glorioso corpo, no corpo que nós também seremos glorificados, e juntamente com Cristo nós fomos ressuscitados. É isso que significa. Verso 11: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, ou seja, é nós crescermos e amadurecermos. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia
e esperteza de homens que induzem ao erro. Então Paulo aqui está utilizando uma figura de linguagem como ele gosta muito de usar para representar o quê? Representar esses falsos profetas. E esse surgimento de falsos profetas não é apenas um sinal do fim dos tempos, mas Paulo e até mesmo Jesus lutavam contra esses falsos pregadores que tinham uma má índole, que eram mal intencionados, egoístas, fraudulentos, cujo maior objetivo deles era afastar os crentes imaturos do caminho do Senhor por meio das heresias, por meio das mentiras. Eles pegavam o texto fora de contexto para poder gerar pretexto e usava tudo aquilo para poder pregar uma mentira fantasiada de verdade, mas que de verdade não tinha nada, era mentira. E isso acontece até os dias de hoje. Jesus, Paulo, aquelas pessoas daquela época enfrentavam esses falsos pregadores. Nós enfrentamos até hoje e nós não vamos desistir de lutar e acabar com esses falsos pregadores, com esses falsos mestres, esses falsos teólogos que vêm com o objetivo de afastar os crentes de Deus. Verso 15: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. 16, para nós finalizarmos: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo Espírito de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E aqui eu quero dar ênfase a esse final de versículo. Cada parte realiza a sua função. Se você é o pé, não adianta você querer se mover como mão. Se você é olhos, não adianta você se mover como dedos. Você tem que exercer a sua função. Não se preocupa com a função dos outros, se preocupa com a sua. Você vai ver outras pessoas realizando a função delas e você vai querer criticar, vai querer julgar, vai querer ensinar, mas você não tem que fazer nada disso. A sua principal função é prestar atenção justamente na sua função. Deixe que a função do outro, o outro vai fazer. Se está sendo bem feito ou mal feito, não é você que vai dizer. Se você é pé, vai querer falar que a mão está pegando errado? Você não sabe nem como pegar, porque pé não pega. Então como que você vai ensinar? Como que você vai criticar? Entendeu? Então eu vou repetir o verso 16 para a gente poder finalizar. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Como que cresce? E como que ele edifica? Apenas na medida que cada um realiza a sua função. E vamos finalizar aqui por hoje e que possamos cada vez mais alcançar mais pessoas. Um grande abraço, tenha um ótimo dia e valeu!